Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos mais uma edição do Vejam Só Entrevista, programa que vai ao ar toda sexta-feira nesse horário, querendo o Senhor, né? Hoje nós vamos conversar sobre uma mobilização mundial que a Missão Portas Abertas promove todos os anos num mesmo dia, o Domingo da Igreja Perseguida. Com qual finalidade? Conscientizar e despertar os irmãos e irmãs do mundo livre a apoiarem espiritualmente e a conhecerem a dor, o sofrimento e os desafios daqueles que não têm a possibilidade de se reunir livremente para glorificar o Senhor Jesus e se edificarem mutuamente, né? A famosa igreja subterrânea ou a igreja perseguida. Há um dia do ano específico para que as igrejas se mobilizem durante os seus trabalhos de manhã ou de noite ou de tarde, enfim, nos cultos principais, para fazer essa conscientização. Irmão Marco Cruz, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Vejam Só Entrevista, Paz e Graça. Graça e paz, é um prazer estar aqui com você e com os telespectadores aqui do Vejam Só. O que é o Domingo da Igreja Perseguida? É um movimento de mobilização da Igreja Livre em favor da Igreja Perseguida. A maior parte da Igreja do Ocidente, a Igreja não só brasileira, latino-americana, global, não sabe que existe uma Igreja Perseguida. Irmãos e irmãs que são perseguidos por causa do Evangelho. Então, o DIP é um movimento com foco principal em oração e conscientização da Igreja Livre sobre a Igreja Perseguida, a nossa responsabilidade, como se envolver em apoiá-la. E esse ano, o dia da igreja, Domingo da Igreja Perseguida vai ser que dia? Vai ser no dia 15 de junho, sempre uma semana depois de Pentecostes. E esse ano cai no dia 15 de junho. Então é daqui 9 dias. 9 dias. Daqui 9 dias, sua igreja tem que estar mobilizada para o Domingo da Igreja Perseguida. Fala ainda hoje com o seu pastor, hoje não vai dar porque está muito tarde, amanhã você fala com o seu pastor, com a sua pastora. Tem alguma programação? Porque dá tempo de você produzir alguma coisa e a Missão Portas Abertas vai te ensinar como fazer isso hoje aqui durante essa entrevista. Não é isso? Exatamente. A gente fornece todo o material, todo o suporte, todo o apoio e orientação de como organizar o Domingo da Igreja Perseguida com autorização do seu pastor na sua igreja. E essa data é escolhida como, irmão? O evento foi idealizado pelo fundador, que é o irmão André. Então, e baseado no texto de Atos 4, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, e eles enfrentam perseguição, né? Eles são presos e depois eles, diante do Sinédrio, os líderes religiosos falam para eles deixarem de pregar o Evangelho, é a famosa frase, convém obedecer a Deus e não aos homens, e a oração de Pedro, né? Senhor, o Senhor viu e ouviu tudo que fizeram contra nós, nos dê coragem para continuar pregando o Evangelho. Então, isso acontece uma semana depois de Pentecostes. Então, uma semana depois de Pentecostes, a cada ano a gente celebra o Domingo da Igreja Perseguida, que é o início, a data que marca o início simbólico da perseguição à igreja primitiva. É simbólico nada, é real, histórico mesmo, porque depois vem Estevão. Atos 4 vem antes de Atos 6, que é quando começa a perseguição com Estevão. Exatamente, Estevão e todos os... Depois Atos 7, 8 e 9, os apóstolos. A partir daí, até hoje, a perseguição se impõe. Vamos lá. Lembrando aos irmãos e irmãs que acompanham a gravação do Vejam Só pelo YouTube. Como eu sempre digo, enquanto gravamos, o YouTube está transmitindo. Acabou a gravação, não fica nada arquivado lá. Você vai ter que aguardar a exibição do programa em rede aberta para depois conseguir achar essa gravação no YouTube, tá bom? Quem estiver participando da gravação agora, pode e deve participar do programa. Só mandar sua pergunta, sua colocação, sua objeção ou sua observação, enfim, pelas redes sociais. A Angélica me passa por WhatsApp e eu ponho aqui no ar para você participar, tá bom? Vamos pôr a enquete no ar também. Vamos lá, a nossa pesquisa de toda sexta-feira. Caso você morasse em um local onde os cristãos estão sendo violentamente perseguidos, violentamente perseguidos, tá? Não é só birrinha no emprego.
violentamente perseguidos, você fugiria ou permaneceria para dar testemunho da sua fé em Cristo? Vamos lá, as alternativas. Eu fugiria ou eu permaneceria? Tá aí uma pergunta que eu não sei como responder. Sério mesmo. Porque ao longo ou do alto das minhas várias décadas de existência, acredite se quiser, nunca pensei nessa possibilidade. Ou seja, estou sendo um tolo. A Bíblia me chamaria de tolo. Porque se há uma coisa que Jesus advertiu e que os apóstolos viveram, foi perseguição. E aí eu estou aqui deitado num berço esplêndido, estava lendo um dia desses um autor, um americano, um livro velho já, e ele fala assim, sabe qual é o nosso grande problema? A gente se converte, se cerca de todas as garantias doutrinárias de que estamos salvos e que vamos para o céu, e ficamos esperando o arrebatamento. E ainda dizemos assim, não me perturbe, estou aguardando o arrebatamento. Meu caso. Exato, ele me descreveu, só faltou pôr meu nome e RG. Que vergonha. O DIP é para chacoalhar a gente, não é não? O DIP é para nos desafiar, né? E saber que a perseguição... É interessante, pastor Heber, que você encontra um cristão perseguido, há vários relatos, e falar de um na China rápido, em que o cristão perseguido fica surpreso quando a gente fala que não tem perseguição no nosso país. E quando ele fica sabendo disso, e me lembro de um pastor chinês, com muitos anos preso, que ele falava assim, eu oro por vocês nos países livres, porque vocês não têm a perseguição para fortalecer a sua fé. Vocês têm muita liberdade, então são expostos a muita oportunidade de pecar e se desviar do evangelho. Então, o DIP é um movimento, é um evento para chacoalhar, nos desafiar, inclusive a mim, que existe uma igreja perseguida, existe uma igreja que está pagando preço e precisa escolher diariamente entre permanecer fiel a Jesus, ou fugir, ou mesmo perder a sua vida. É aquilo que Jesus diz em Lucas capítulo número 9, versículo 23. Se alguém quer vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Então essa história de eu me converti e tenho certeza que vou para o céu, não é bíblica. Essa convicção não é bíblica. Tem que escolher cada dia se vou ou não tomar a minha cruz. Quem está na perseguição faz isso, não tem como não fazer, né? Para eles, a perseguição é uma realidade diária, é um enfrentamento diário, seja da forma mais violenta, ou seja na forma de pressão, de se converter a uma outra fé, de deixar o evangelho, de ter na mesma promoção e fala assim, olha, para você ser promovido, você tem que seguir negar a sua fé, ou você estando preso e fala assim, se você assinar um papel que você nega a sua fé, você sai da prisão. Então, esse confrontamento em relação a perseverar na fé para o cristão perseguido é diário, diferente da gente. Bem diferente. E como é que funciona o DIP? O Domingo da Igreja Perseguida, como eu falei, desse ano, dia 15 de junho, a pessoa tem que, ou o pastor, ou uma pessoa da igreja, tem que visitar o site da Portas Abertas, tá? Com autorização da liderança, e fazer uma inscrição para participar do DIP. O evento é gratuito, é simplesmente para ter acesso a uma área do organizador e ter acesso a um material exclusivo. Cada ano tem o tema. Nesse ano, a gente tem um tema específico que são para cristãos deslocados, por causa do evangelho, né, dentro do seu próprio país. Então, a pessoa fez a inscrição como organizador e da igreja, vai ter acesso à área restrita do parceiro, né, do organizador. E aí então, são vídeos, PowerPoints, roteiros, peça de teatro, banners. Se quiser, pode ter uma versão também impressa para divulgação na sua igreja. Então, é só fazer a inscrição com autorização da liderança no site da Portas Abertas. Tudo isso é gratuito? Tudo isso é gratuito. A pessoa tem acesso a todo esse conteúdo gratuito para mobilizar a igreja em oração, para contribuir e encorajar a igreja perseguida. O DIP funciona só no Brasil? O DIP, ele é um evento que foi criado globalmente. Ele é muito forte no Brasil. Nós temos mais de 16 mil igrejas participando e na América Latina, que dão mais de 17.500. A maior mobilização global dentro da Portas Abertas acontece no Brasil e América Latina. Então, é um evento global, mas que tem a maior mobilização do Brasil e América Latina.
Parabéns, isso é resultado do seu trabalho. É resultado da graça de Deus e da mobilização das igrejas. Embora existam mais de 200 a 250 mil igrejas no Brasil, então 17 mil é um bom número, mas a grande maioria ainda não participa. Como é que você tem acesso a esses números? Aliança Cristã Evangélica, a CEPAL, o IBOP dá algumas coisas em relação ao número de cristãos e evangélicos, né? Então, são essas estatísticas gerais. Tá bom, né? Aqui tem muita igreja aí que, sei lá, né? Uma vez eu vi uma igreja com um nome muito esquisito, né? Tem várias igrejas de várias formas. Tem igrejas que não têm CNPJs, que são organizadas de maneira informal. Aí, né? Então, tem vários tipos de igrejas e denominações. o que vale é a mobilização para a conscientização e a ação dos irmãos e das irmãs no socorro, no conhecimento e no socorro àqueles que estão padecendo por causa da fé, né? Por causa da fé. Além do material que a Portas Abertas disponibiliza no site para o Domingo da Igreja Perseguida, se você se associar a Portas Abertas, se inscrever lá, você vai receber, vai ter acesso a outros tipos de coisas. Eu vou mostrar algumas aqui, né? Por exemplo, o que eu mais gostei é um calendário desse tipo aqui, onde você pode ticar cada dia, depois de fazer a sua oração específica em favor daqueles irmãos e irmãs que estão sofrendo naquele dia, naquela hora, por causa do Evangelho, né? Então, está aqui. É um calendário de mesa, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Então, você apoia na mesa, né? Opa, aqui. Pronto. Apoia na mesa e tem lugar para fazer anotações e também para você ticar, para você não perder nenhum dia de orar pela Igreja Perseguida. Esse aqui vai ficar na minha escrivaninha e eu vou usar exclusivamente para isso, para orar e apoiar os irmãos que estão sofrendo por crerem no mesmo Jesus e no mesmo Evangelho que eu. Além disso, você tem também a revista Portas Abertas, né? É mensal? Publicação mensal. A publicação mensal. Então, você tem a revista Graça Show da Fé, que você recebe todo mês, e tem a Portas Abertas. A revista Show da Fé você recebe como patrocinadora do missionário R.R. Soares, né? E a revista Portas Abertas por ajudar os irmãos da Igreja Perseguida. E tem aqui um mapa. Eu sempre fico muito curioso, né, com a bendita lista dos países que mais perseguem. São 50 países campeões no ranking de perseguição aos cristãos. E aqui você tem um mapa dessas nações. Então, é mais fácil visualizar. Eu vou pôr isso também no meu escritório, na parede lá, né? E a cada dia eu vou orar por um desses países, especificamente por um desses países. Então, a cada 50 dias, eu terei intercedido especificamente por cada uma dos irmãos e das irmãs que moram nesses lugares onde existe a perseguição à fé cristã. Parabéns aí à iniciativa dos irmãos. E tem aqui o último livro do irmão André, ele faleceu em 2022, né? 2022. Mas ele, antes de falecer, ele publicou esse livro aqui, que é bastante instigante. Ele fala sobre como combater as batalhas espirituais de hoje. Então, não é só torturando o crente que o diabo tenta fazer com que a gente desista da fé. Ele tem outras estratégias. O irmão André também as conhecia, né? E nos ajuda com esse livro. E eu ganhei também uma camiseta, que eu não sei onde está, mas ela está lacrada, então não vou abrir aqui. Mas tem um ditado, um dizer do irmão André na camiseta, né? Se você quer que a mudança aconteça, que ela comece em você, alguma coisa parecida. Começa você. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Ele era bem direto, né? Muito legal, muito legal, muito bacana. Caso você nunca tenha ouvido falar no irmão André, você deve ter ouvido falar no livro que ele escreveu. O primeiro deles, um clássico imperdível. Qualquer crente de qualquer idade deve ler o livro. O Contrabandista de Deus.
é quando ele começa o ministério contrabandeando Bíblias para os países da cortina de ferro, que o comunismo proibia o acesso às escrituras sagradas. E assim começa um ministério que tem quantos anos já? Vai fazer 70 anos agora, em julho. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Você lê o que Deus fez com aquele irmão e como a sua consciência vai se modificar em relação ao Evangelho. Muito bom. Vamos voltar a falar do Domingo da Igreja Perseguida, então, né? A igreja apresenta esse material e o que é que se espera? Todos os anos, o DIP tem um tema diferente, né? Esse ano, todas as nossas orações, a energia, a mobilização, a possibilidade também de contribuir para o projeto vão para os cristãos que são deslocados internos. A gente já falou aqui num programa anterior, né? Aqueles cristãos que são forçados a fugir das suas casas, das suas terras, por causa de Jesus e que estão vivendo dentro do seu próprio país. Então, toda essa mobilização, primeiro em oração, pastor Heber, porque a oração é o primeiro pedido do cristão perseguido, sabe? E a oração chega aonde, às vezes, a gente não pode ir, né? Muitos dos que estão assistindo ao programa não vão poder visitar o cristão na Nigéria, em Burkina Faso, República Democrática do Congo, Mianmar, Índia, países que têm maior quantidade de cristãos deslocados. Mas a oração chega antes e tem um efeito espiritual que só Jesus pode explicar, né? De fortalecimento. Há várias campanhas que a Portas Abertas fez e que cristãos estavam presos, de oração, e cristãos estavam presos, estavam numa situação muito difícil, tinham um julgamento e se sentiram fortalecidos por causa dessas orações globais. E a questão de contribuição, existe sempre a oportunidade da igreja e dos irmãos ajudarem num projeto de apoio específico para os cristãos deslocados e campanha de cartões e de encorajamento desses cristãos, né? Então, é dessa forma que os irmãos podem apoiar, organizando o DIP na sua igreja. Cartões? Tem locais que é possível você mandar cartão. Então, é todo um trabalho logístico, sabe? Cristãos brasileiros, vamos botar aqui a nossa realidade, escrevem cartões para campanha específica. A gente junta esses cartões, manda para uma base específica. Eu não vou dizer onde é o local. Lógico. E de lá eles fazem a distribuição. E pastor Heber, eu já visitei irmãos que foram alvo de oração específica de campanha de fortalecimento e que em situações extremas, né, difíceis, num local muito simples, eles colavam os cartões nas paredes e aqueles cartões do Brasil, dos países da Europa, da América Latina, eram reforços diários de que eles não estavam sozinhos, de que tinha gente que se importava com eles. Às vezes, e é natural, o cristão perseguido numa situação de um campo de deslocados internos há uma década, por exemplo, se sentir desesperançoso, abandonado até por Deus, e você receber um cartão e ter algo físico de alguém de outro país que não te conhece e que está intercedendo por você, isso fortalece demais o cristão. Mais do que isso é presença física, né? A Portas Abertas, desde sempre, é um ministério de presença. Sempre que possível, a gente organiza viagens para um encontro com o cristão perseguido. Mas, se isso não é possível, a oração e também o cartão. Então, cristãos que colocavam os cartões pendurados na parede como forma de encorajamento diário para ele perseverar na fé. Então, funciona também. Old school, né? O pessoal fala que o impresso está caindo em desuso, mas não é fato, né? No trabalho da Portas Abertas, a questão impressa, a questão presencial ela é muito forte e é que traz o grande impacto. É possível contatar esses irmãos e irmãs por WhatsApp, coisa do tipo? Não, aí não é possível, né? Então, inclusive, a gente, quando faz uma viagem interna da Portas Abertas, tem todo um protocolo de segurança. Um dos protocolos é um contato com o cristão perseguido, não troca de... Porque, poxa, eu quero manter contato direto e tal, mas fazendo isso, você expõe o cristão perseguido, né? Principalmente o cristão perseguido. Já houve relatos de viagens nossas, infelizmente, mas é a realidade que a gente seguiu todo o protocolo. Quando a equipe saiu de lá, veio a polícia, informante e membros... irmãos ou pessoas que eram da nossa rede de contatos ou da própria equipe foram interrogados, às vezes até presos ou às vezes até desapareceram, entendeu? Então, assim, a questão de segurança ela é muito sensível. Então, nós aqui no Brasil não temos nenhum contato direto com o pessoal de campo.
é sempre um intermediário, é sempre seguindo eu não posso descrever aqui, mas toda uma rede de segurança para preservar o cristão perseguido. Claro, claro. A gente tem que lembrar que isso não é uma atitude de turismo, né? É algo bastante sério. Existe algum tipo de informação sobre perseguições na China? É verdade que ela se abriu? A China, eu tive a oportunidade de morar na China, né? Morei lá por 3 anos. Você fala chinês? Mandarim? Mamarruhu, mais ou menos. Não falo, só algumas expressões. Isso é mais ou menos no dialeto de Xangai, né? Então, onde eu vivi. A igreja na China não enfrenta a perseguição violenta como foi na época vou botar aí uns 20 anos atrás, né? No início do auge do comunismo e depois até o início do ano 2000 e tal. Vou botar mais ou menos assim. Todos os cristãos e líderes tinham sido presos. Não era assim, se você foi preso, quantos anos você ficou preso? Eram 20 anos, 30 anos, 40 anos. Hoje em dia, a China já não tem tantos casos de prisão, ainda tem. Tem muito mais casos de controle. A China ainda é um dos países que mais fecham igrejas. E você tem 2 tipos de igrejas lá, pastor Heber. A igreja legalizada. Eu frequentei uma igreja para os lauais, que era para os estrangeiros, que usava um templo chinês. O pastor que estava lá era um funcionário do governo que tinha o seu sermão censurado e controlado. E a polícia religiosa tinha um escritório lá dentro. Então, algumas pregações ele não podia falar. Então, era uma igreja que não tinha liberdade, seguia lá todo o rito, né, os processos do governo. E tem as igrejas ilegais. As igrejas legalizadas são 100% chinesas. Então, só acontece no templo e sob censura e controle do governo. Empresta o templo para os estrangeiros, até para mostrar, olha, a gente tem liberdade e tal. No culto dos estrangeiros, dos lauais que eu participava, tinha um policial da chinês, da polícia religiosa, que fazia o controle de passaporte. Então, chinês não podia entrar no culto estrangeiro. Não pode se reunir nas células. Houve casos de cristãos chineses que foram presos porque dividiam o espaço com o estrangeiro. Aí o estrangeiro tinha um cell group, uma célula. Aí a polícia recebeu uma denúncia, fez uma batida, ele não estava participando, mas estava lá e foi preso. Então, há muito mais controle, fechamento, inclusive, de igrejas legalizadas. Muitas igrejas, nos últimos anos, foram fechadas na China. Então, há muito mais o controle do que aquelas prisões e a violência, né? Mas ainda há casos de prisão e, principalmente, controle e fechamento. Monitoramento, reconhecimento facial. Então, censura na internet. Na época da pandemia, havia cultos online, monitoramento da polícia religiosa, da chinês, proibiram os cultos online, só podia ser presencial e com controle. Então, assim, hoje há muito mais um controle e monitoramento do que uma violência com prisão e espancamento. E a igreja subterrânea? Na China? São as igrejas legais. Toda igreja ilegal é uma igreja passível. Se houver uma denúncia e uma batida do governo, o que é uma igreja legal? Que não segue esse rito e que aceita chineses estrangeiros. Então, qualquer batida do governo lá, alguma denúncia, se descobrirem, os chineses são presos. Então, o estrangeiro não? O estrangeiro não. O estrangeiro pode ser deportado, o estrangeiro... Quem é alvo do controle e monitoramento do governo chinês são os cidadãos locais. Então, a igreja subterrânea é uma igreja ilegal? É uma igreja ilegal. A gente pode pensar subterrânea, que é na questão mais extrema, são aquelas que se reúnem debaixo de fábricas ou então numa gruta. Essas existem também. Mas qualquer igreja que não esteja legalizada é uma igreja clandestina, subterrânea, underground, e é passível de prisão e controle do governo. A gente vai para o intervalo, já voltamos para a conclusão dessa entrevista, para a continuação da entrevista, né? Lembrando a você que a palavra de Deus pode ser facilmente estudada com um novo curso da Academia Teológica da Graça de Deus, a grade, que refez os cursos bíblicos e teológicos, tá bom? Entre em contato, se você quiser conversar com alguém, 3115-0819 em São Paulo, no horário comercial de segunda a sábado. Ou você entra no site agrade.com.br e você terá todas as informações ali. Nesse caso, exorto você a passar também pelo site ou pelas redes sociais da RIT, né, a nossa emissora, a fim de
conhecer melhor o nosso trabalho e também poder sugerir mudanças, alterações, convidados, fazer críticas e por aí vai. A gente volta já já. Pois é, o Vejam Só não fala só de perseguição, não. Ele também dá presentes. Para você poder concorrer aos presentes do Vejam Só, você precisa mandar uma foto para nós pelas nossas redes sociais. Tá aí, ó. Tanto o Facebook quanto o Instagram. Manda a fotografia para nós, obviamente com seu nome e seus dados, né? Para a gente poder pôr aí no sorteio. Quem não tiver paciência para guardar o sorteio, pode visitar o nosso fornecedor, que é o Shopping do Povo, o shopping de quem sabe comprar. Está bem em frente à Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, Avenida São João. O Shopping do Povo fica só atravessando a rua, na São João 816, e você terá acesso a uma infinidade de produtos, todos evangélicos, né? Cristãos inclusive as canecas do Vejam Só, que é o que a gente sorteia aqui. Bom? A primeira foto de hoje, também já está concorrendo, vem lá de Criciúma, em Santa Catarina. A Benta está assistindo ao programa. Tá aí, Benta. Deus abençoe você. Criciúma é uma cidade linda. No interior de São Paulo, em Bebedouro, a Renata assiste ao programa. Aí, Renata, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. E em Belém do Pará, o Ronaldo é nosso telespectador. Aí. Obrigado, Ronaldo, pela sua audiência. Vamos lá. Bom, o nosso tema de hoje é como os cristãos devem agir quando surge a perseguição no local onde vivem. Não sei se já te fizeram essa pergunta. Eu estou fazendo. Como você agiria? É um desafio muito grande, até conhecendo a realidade dos nossos irmãos. Eu oro, pastor Heber, e eu não posso ser hipócrita, para que eu permaneça fiel. E claro que a gente deve buscar proteção, a gente deve buscar permanecer fiel, mas primeiro eu oro para que não aconteça na versão extrema. Né? Eu acredito que a Bíblia fala que todo o que viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido, então há algum tipo de pressão. Né? Mas no caso de violência extrema, eu oro para que eu permaneça fiel, especialmente com relação à família. Né? Conheci pastores, irmãos viúvos, conheci viúvas, a questão de filho. Então, minha oração é permanecer fiel nessa situação. Né? Embora, só compartilhando um testemunho, né? Especialmente quando o Estado Islâmico estava atacando o Oriente Médio, especialmente os países como Iraque e Síria, a Apóstolo Bessa apoia várias denominações e vários movimentos cristãos, né? A maior parte dos refugiados que fugiram do país e tal, eram membros, líderes de igrejas protestantes e evangélicas, que nós representamos. Né? Então, assim, é uma estatística que me deixa um pouco envergonhado. Né? Eu entendo buscar uma fonte, uma situação melhor, mas os mais tradicionais, de igrejas assírias, ortodoxas, eles permaneceram e achavam estranho essa postura dos protestantes e evangélicos. Então, eu não vou bater no peito com orgulho de dizer... A gente busca uma situação melhor para nossa família, a gente busca proteção e segurança, mas a minha oração é do cristão perseguido e é a oração de Pedro e João. Permanecer fiel e ser corajoso para continuar seguindo o evangelho e testemunhando, não é só seguindo. A melhor forma de acabar com a perseguição, sabe qual é? Ficar calado, não compartilhar. Ser neutro. E aí você não é perseguido. E eu ouvi isso de cristãos perseguidos. E eu ouvi cristãos perseguidos falar, eu parei de compartilhar o evangelho, eu vivi minha vida, acabou a perseguição. Só que não é isso que Jesus nos desafia quando ele fala do ide, de pregar o evangelho, ser testemunha, sal e luz, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me a ser exemplo como Jesus. Então, é permanecer fiel. Jesus é um pouco mais duro, né?
ele fala, a certa altura, que quem de mim se envergonhar diante dos homens, eu também me envergonharei diante de meu Pai que está nos céus quando vier com os santos anjos. Então não é uma opção calar-se. Não é. A gente tem que ser sal e luz, senão não tem gosto. Se eles se calarem, disse Jesus, até as pedras clamarão. E às vezes a gente vê pedra clamando. Bom, o Marcelo publicou o seguinte: falar que ficaria é fácil. Ele está comentando a enquete, né? Só estando lá para saber e ter a fé provada. Verdade, né? Ficar imaginando e tal é uma coisa, viver na pele é outra bem diferente, né? A Ana publicou: fugiria e ainda pediria a proteção de Deus, né? Eu acho que eu faria isso também, mas não sei se é o que Deus quer que eu faça. Esse é o problema, né? É saber o que é que Deus espera da gente. Aqui no Vejam Só, todo ano, pelo menos uma vez, a gente apresenta um casal de missionários que trabalha no Níger, que é o país mais miserável do planeta. Recentemente, o líder desse trabalho, que frequenta aqui o Vejam Só, foi sequestrado lá no Níger. E permaneceu incomunicável durante quase uma semana, exposto a todo tipo de pressão e violência. Acusado, inclusive, de traficar bebês. Ele que é pai adotivo de dezenas de filhos daquela nação paupérrima. Pois é, ele conseguiu ser posto em liberdade, Deus agiu, ele conseguiu se comunicar comigo, embora tivesse os documentos, inclusive o próprio celular retido. E pouco menos de uma semana depois da sua libertação, um pastor do ministério lá foi sequestrado e permanece em local incerto e não sabido até hoje. Ele tem feito campanhas de pedido de oração, de jejum, de intercessão, não apenas pelo pastor sequestrado, mas principalmente pela esposa e os filhos, que estão sem nenhum tipo de notícia. As crianças, os filhos desse irmão, precisam de uma ação sobrenatural do Espírito Santo para entender o que está acontecendo e por que Deus permite esse tipo de coisa. É tremendamente difícil pensar no que, por exemplo, se eu tivesse acesso a essas crianças como pastor, o que eu diria para elas? Isso é um grande desafio, sabe, pastor Heber? Eu experimento que a presença, a disposição, o abraço, a oração, às vezes valem muito mais do que você querer trazer algum consolo que muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Mas só estar presente, e experimentei isso várias vezes com cristãos também, sequestro, morte, violência, viuvez, fome, prisão, é algo que nós lidamos na Portas Abertas, inclusive com a equipe da Portas Abertas, né? Me vem à memória o pastor Raymond Cole da Malásia, que foi filmado o sequestro dele, e está num caso que a Portas Abertas está envolvida de litígio, e foi a polícia que sequestrou e não aconteceu nada. Então, a viúva não, né? A esposa dele, não sabe se ele está vivo ou não, mas se importar, orar, estar presente na nossa experiência como Portas Abertas, na minha experiência pessoal, tem sido um grande encorajamento. Falar que ele não está sozinho, que a gente se importa, que a igreja brasileira se importa. Então, é difícil ter palavras de consolo, sabe? Mas a presença e se importar é algo que sobrenatural, que fortalece esses irmãos, inclusive as crianças. O fundamental é não ignorar a questão, né? Isso não é comigo, não é problema meu. Claro que é. O Senhor Jesus deixou bem claro em vários momentos dos evangelhos que, inclusive, seremos avaliados pelo próprio Jesus em relação àquilo que fizemos ou deixamos de fazer em favor dos perseguidos por causa do evangelho. Mateus capítulo 25 é cristalinamente explícito.
a respeito disso. É uma questão que a gente precisa lembrar, né? A maioria de nós, irmão, vai ao culto de domingo pensando no louvor, na adoração, naquele envolvimento com Deus, que é a parte gostosa, né? Mas o DIP é um chacoalhão para falar, ó, não é só de festa que vive o cristão, não é isso? Exatamente, pastor Heber. O lidar com a igreja perseguida e caminhar lado a lado com a igreja perseguida não é algo, eu vou dizer que é algo que nos confronta diariamente, sabe? É algo que não é algo, não sei se eu posso usar essa palavra, muito digesto, não fala do triunfo, não fala das dificuldades, dos desafios de ser um seguidor de Jesus. Então, o DIP é um movimento que catalisa isso para um foco. Desse ano vai ser o cristão deslocado. Então, ele é muito confrontador, sabe? Às vezes eu vou para a igreja compartilhar da igreja perseguida e os testemunhos, alguns pastores falam assim, o Brasil precisa da perseguição para a gente ver quem é verdadeiro. Eu falei, irmão, eu não tenho essa oração. Eu não faço essa oração, eu não desejo perseguição para o Brasil. Minha oração é que a gente não dependa da perseguição para ter uma fé autêntica, para ser fortalecido na fé, ser fiel ao Senhor. No caso dos cristãos, às vezes até o limite da sua própria vida, até a morte. Então, o DIP ele catalisa esse confrontamento, essa confrontação da Igreja Livre, para fazer alguma coisa, para viver um evangelho que seja, que tenha um preço, sabe? Às vezes o nosso evangelho é muito barato, é muito simples, é muito fácil. Ele é litúrgico, ele não é com interesse. Então, eu me coloco como igreja também brasileira, isso é um despertar. Como se é que existe algum tipo de informação atualizada, a realidade hoje na Coreia do Norte? A Coreia do Norte é o país mais fechado ao evangelho há mais de 20 anos, com exceção de 2022, que é o ano que o Talibã tomou o Afeganistão e passou a Coreia do Norte momentaneamente. A Coreia do Norte tem entre 50 a 70 mil cristãos em campos de trabalhos forçados. O que significa isso? Imagina aqueles campos dos nazistas, uma coisa assim, só para fazer um paralelo. 50 a 70 mil cristãos que tiveram a sua fé reconhecida, foram denunciados e foram presos e estão nesses campos de trabalhos forçados. Todos os cristãos na Coreia do Norte são cristãos secretos, sim, em igrejas subterrâneas. Ou isolados, ou nunca tiveram contato com outro cristão, ou se encontram secretamente nas selvas, nas grutas, ou de 2 em 2 no máximo. Então, é uma igreja que enfrenta, os cristãos são considerados inimigos do Estado. Um cristão, uma vez denunciado, ele é preso ou executado sumariamente. Os cristãos não compartilham a sua fé, inclusive com os filhos, porque os filhos são doutrinados, as crianças na escola são doutrinadas a serem fiéis ao Estado e à sua liderança. Então, denunciam os próprios pais. Então, é o país onde é muito difícil ser cristão, onde a violência, onde o isolamento é muito forte e a portas abertas, com a graça de Deus. Eu não posso dar detalhes de como é o trabalho, porque é totalmente clandestino, subterrâneo. E assim, a gente já teve pessoas da equipe que foram sequestradas, desmobilizadas, trabalhos que tiveram que ser reestruturados porque o governo descobriu. Então, é uma igreja que precisa da nossa oração e se eu posso colocar assim, precisa da nossa máxima oração e intercessão diária. O cristão é considerado um traidor? Traidor, inimigo da pátria e o inimigo do Estado. Inimigo da pátria. E as crianças sofrem educação e doutrinamento para uma fidelidade ao Estado e à liderança acima da autoridade paterna. Com uma realidade tão violenta como essa na fronteira, os cristãos da Coreia do Sul são fortes? Os cristãos da Coreia... O que aconteceu? Em 1948, né, houve a ruptura. A Coreia era um país único. Tinha uma população evangélica muito forte, especialmente da igreja presbiteriana. Então, houve a parte comunista e a parte sul, que é aberta, né, hoje capitalista, e houve essa separação. Então, havia uma população já presbiteriana, evangélica forte, que ficou em parte, e a outra parte foi para o sul, onde tem uma maioria evangélica, uma igreja muito forte, conhecida, uma igreja devota, né. Há hoje um processo de materialização, a gente vê os doramas, a cultura pop também invadindo, mas é uma nação que tem uma igreja evangélica forte e fervorosa e que muitas vezes apoia
né, se eu posso dizer assim, parte do nosso trabalho de apoio é também em parceria com os países vizinhos. Muito bem. Como é que o cristão do Brasil pode ajudar a igreja perseguida? Em termos práticos, bem assim, eu quero fazer parte do vinde benditos meu Pai, porque né, tive fome, eu ajudei e tal. Olha, a gente tem o ID da Igreja Perseguida, é o interceder a oração, tem o calendário de oração no site, na revista Diário para você orar, é o primeiro pedido do cristão perseguido, chega onde a gente não pode chegar e realmente fortalece, a gente tem vários relatos, testemunhos, doação, o ID, né? D de doação, tem projetos no nosso site, www.portasabertas.org.br, está aí na sua tela, você visita o nosso site, tem um botão no canto superior direito, tanto do DIP quanto de doação, doe agora, fazer doação para os projetos. O do DIP agora é para cristãos deslocados, internos. E tem encorajamento, tem campanhas de apoio a cristãos, a gente tem campanhas de cartões, a gente tem uma campanha pela África subsaariana, que é o fim da violência e o início da cura. É uma campanha global, então você pode assinar a petição global. A gente quer levantar mais de 2 milhões de assinaturas globalmente nessa campanha para fazer lobby, fazer pressão para o governo nigeriano, especialmente onde há violência, os governos da África subsaariana. Então, é o ID da Igreja Perseguida. Interceder, doar e encorajar. Maravilha. Visitando o site, você tem todo esse tipo de informação. Exatamente. Ao visitar o site, acesso a todas essas informações. Outra pergunta. Pode acontecer de algum pastor ou alguma pastora estar assistindo? Poxa, eu gostaria de ter alguém da Portas Abertas falando na nossa igreja. Vocês fazem isso? A gente faz visitas às igrejas, então tem um botão lá no nosso banner principal, como se envolver. Então, convida a Portas Abertas para a igreja, visitar a sua igreja, clica ali, entra em contato, ou talvez também através do WhatsApp, é 11 49 49 50 12. Entre em contato com o nosso pessoal e a gente agenda. A gente tem uma equipe que faz visitações à igreja, divulga a causa da igreja perseguida e como você pode se envolver. Maravilha. Aí a informação dada, vamos ver o resultado da nossa enquete. Vamos lá. Caso você morasse em um local onde os cristãos estão sendo violentamente perseguidos, você fugiria ou permaneceria para dar testemunho da sua fé em Cristo? Primeira resposta, fugiria, 62%. Ou permaneceria, 38%. Graças a Deus por esses irmãos. Eu acho que eu fugiria também. Eu não posso criticar quem votou no fugiria, porque eu ainda sou muito banana em relação a isso. E o fugir pode ser parte de uma estratégia para você fugir da violência e depois você pode voltar para testemunhar. É a oração do cristão perseguido, do deslocado. Poder voltar. Né? Poder voltar. Claro. Maravilha. Muito obrigado, irmão Marco. Deus abençoe o ministério de vocês. Eu acompanho há muito tempo. Quando eu comecei a pastorear, levei os irmãos lá na nossa igreja e eles me presentearam um clipe de lapela que era muito feio, por sinal. Era literalmente um dos nozinhos do arame farpado. Que é um dos símbolos da igreja perseguida. É um símbolo da igreja perseguida, né? É um nozinho do arame farpado, eu punha e era proposital. Todo mundo perguntava, Weber, o que é isso aí? Aí eu explicava. Então, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, que Deus continue abençoando. Amém. Domingo da Igreja Perseguida será no dia 15 de junho. 15 de junho, exatamente. Daqui 9 dias, não vai esquecer. Vamos nos mobilizar desde agora para termos um DIP bem robusto. Amém. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Se Deus quiser, na próxima sexta-feira estaremos juntos no Vejam Só Entrevista. Até lá.